Boa noite, irmãos. É uma alegria retornar para a casa do Senhor e poder continuar louvando, exaltando, glorificando o nosso Deus nesse dia separado para isso mesmo. Deus continue nos abençoando com o estudo da sua palavra. Da mesma forma como lemos pela manhã, vamos reler o texto de Romanos 13, do verso 1 ao 7. E eu peço que aqueles que podem se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Eu vou ler e os irmãos acompanhem. A palavra do Senhor diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, novamente estamos aqui na tua casa, como parte do teu povo, para glorificar e louvar ao Senhor, que é digno de toda adoração. Muito obrigado, Senhor, pela palavra lida, que o Senhor possa usá-la para a nossa edificação, para o nosso ensino, para o nosso fortalecimento. A mim, Senhor, me dê as condições devidas, necessárias, para compartilhar com o teu povo aquilo que o Senhor colocou no meu coração e que eu possa, Senhor, falar aquilo que tão somente glorifique o teu nome e edifique a tua igreja. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, como os irmãos sabem, na parte da manhã, nós aprendemos, a partir de Romanos 13, de 1 a 7, os seguintes pontos. Primeiro, nós aprendemos o significado do imperativo. Qual o imperativo? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Foi o nosso primeiro ponto na exposição da manhã. Em seguida, vimos e estudamos as razões para a sujeição às autoridades superiores. Na sequência, analisamos as funções dos magistrados civis e nós concluímos a exposição do texto considerando os deveres dos crentes em relação às autoridades constituídas. Portanto, o que nós fizemos na parte da manhã foi uma exposição detalhada sobre o texto. Nós não fizemos uma aplicação densa do texto. O nosso desejo é fazer isso agora. Né? É certo que alguns de vocês tenham saído daqui, né, com algumas perguntas não respondidas
não respondidas na mente de vocês. Tipo, e quando o governo é injusto? Nós devemos nos sujeitar a esse governo? E quando a corrupção domina? Nós devemos nos submeter? E quando as leis humanas das autoridades parecem contrariar a lei de Deus, ou efetivamente contrariam a lei de Deus, devemos obedecer essas leis? Porque o apóstolo nos ensina aqui que todo homem seja sujeito às autoridades superiores? Bom, é importante lembrar que quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele não vivia numa democracia, nem num Estado de direito. Ele vivia debaixo do Império Romano, onde os governadores e imperadores, muitas vezes, na maioria das vezes, eram corruptos, violentos e opressores. Paulo escreve debaixo do governo de Nero. Ele escreve àquela igreja que estava em Roma, que essa igreja estava diretamente debaixo do governo de Nero. O próprio apóstolo Paulo foi injustamente preso. Ele sofreu açoites, esteve diante de tribunais que distorciam a justiça. E, por fim, ele mesmo foi condenado à morte e foi decapitado segundo a tradição cristã demonstra. Ou seja, meus irmãos, Paulo sabia muito bem o que era viver debaixo de autoridades extremamente abusivas. Mesmo assim, inspirado pelo Espírito Santo, ele ensinou que o cristão deve reconhecer a autoridade civil como ministro de Deus. Mesmo assim. Nós vivemos no Brasil, um país em que, até hoje, temos liberdade religiosa e certa liberdade política. Hoje, já temos que incluir esse condicional, certa liberdade política. No entanto, nosso país também é marcado por escândalos políticos, por injustiças e por autoridades que muitas vezes falham em cumprir a sua missão fundamental, que é promover o bem e repreender o mal. Temos vivido tempos em que certas autoridades concentram sobre si mesmo poderes extraordinários, questionáveis. E por meio de decisões polêmicas e muitas vezes vistas como abusivas, produzem na população um sentimento de opressão e de insegurança. Irmãos, quando enxergamos tudo isso, e nós estamos vendo isso no nosso país, não podemos deixar de perguntar: até que ponto devemos nos sujeitar a essas autoridades? Quando é legítimo dizer não a um governo que oprime? Como deve agir o cristão quando o Estado, que deveria proteger aquele que faz o bem, o oprime? Irmãos, é justamente para responder essas perguntas que precisamos aprofundar nosso estudo de hoje. Como eu disse, na parte da manhã eu fiz uma exegese do texto. Nós estudamos o que o apóstolo Paulo queria dizer com o que escreveu. Hoje, agora, nós vamos aplicar o texto sagrado à nossa realidade, para o aqui e o agora. Então, eu pretendo discutir e apresentar 5 temas.
Primeiro, o Estado no mundo caído. Esse é o nosso primeiro tema. O seguinte são os limites da sujeição ao Estado. O terceiro ponto é como devemos agir diante de um Estado opressor. Quarto, sobre o poder da espada. Pena de morte é bíblica? E, por fim, faremos algumas aplicações sobre os deveres do crente para com o governo civil. Esses temas que eu pretendo tratar agora, eles decorrem diretamente do texto lido e explicado pela manhã. Novamente digo, eu não pretendo fazer aqui uma palestra sobre teoria política. O que eu pretendo é aplicar o que nós lemos na parte da manhã. Portanto, eu estou circunscrito às aplicações decorrentes do texto. Bom, dito isto, vamos para o nosso primeiro ponto. O Estado no mundo caído. Abraham Kuyper, que foi um pastor reformado holandês, mas ele também foi um parlamentar e se tornou, inclusive, primeiro-ministro da Holanda. Ele escreveu uma obra, melhor, ele fez umas preleções nos Estados Unidos, né, as Stone Lectures, e dessas preleções foi publicado um livro chamado Calvinismo e Política. E ele, neste livro, o título do livro é Calvinismo, né? Mas dentro do livro tem um capítulo chamado Calvinismo e Política. Neste livro, nessa parte, ele diz o seguinte: somente o pecado tornou indispensável a instituição do Estado. O Estado, como nós conhecemos hoje, existe porque nós vivemos num mundo caído. O Estado, como conhecemos hoje, não existia antes da queda e não existirá quando o nosso Senhor Jesus Cristo retornar e criar novos céus e nova terra. Kuyper afirmou que, sem pecado, não teria havido magistrados e nem Estado. Também não teria necessidade de tribunais, de polícia, de exército. E aí ele diz que essas muletas não seriam úteis se as pernas estivessem sadias. Então, toda essa estrutura do Estado são muletas para uma realidade, uma sociedade não sadia, doente por causa do pecado. Kuyper afirmou que a existência do Estado tem dois lados, um claro e um escuro. E esses dois lados refletem o pecado. Por um lado, olha o que Kuyper diz. Ele diz: quem detém o poder, por causa do pecado, tem a tendência de abusar da sua autoridade. Então, o pecado faz com que aquele que detém o poder, muitas vezes, abuse da sua autoridade. E quem está submetido ao poder, quem está subordinado ao pecado, ao Estado, por causa do pecado, pode querer uma liberdade para tudo fazer. Ou seja, alguns querem até o fim do Estado. Então, se por um lado o pecado faz com que aqueles que têm poder abusem do poder, o pecado também que faz com que aqueles que estão debaixo das autoridades muitas vezes querem uma anarquia, querem subverter e destruir as autoridades constituídas. E ele diz que essas duas atitudes são frutos do pecado. Kuyper, desses pontos, ele depreende dois princípios. Quais princípios? Primeiro, devemos aceitar o Estado como algo necessário num mundo
pecaminoso. A existência do Estado torna a sociedade humana, a convivência humana, uma possibilidade. Sem o Estado, certamente reinaria a anarquia e o homem devoraria o homem, como vimos pela manhã. Portanto, devemos aceitar o Estado como algo necessário. Por outro lado, devemos vigiar o Estado, para que ele não ultrapasse o seu poder e destrua a liberdade individual. Então, compete a nós vigiarmos o Estado, para ver até que ponto ele está usando o seu poder, ou se está abusando do seu poder. Então, devemos aceitar o Estado, mas esse Estado deve estar sob a vigilância constante. Então, essa é a situação do Estado num mundo caído. Portanto, como a autoridade, por causa do pecado, tende a abusar do seu poder, nós devemos entender que há limites para a sujeição ao Estado. Todos os comentaristas bíblicos, então esse é o segundo ponto nosso, os limites da sujeição ao Estado. Todos os comentaristas bíblicos entendem que existem limites ou exceções para a sujeição aos poderes estabelecidos. Paulo, ele não trata diretamente desses limites nesse texto que lemos. Não é aqui que ele trata disso. Mas, quando comparamos a Escritura com a Escritura, quando analisamos a Bíblia como um todo, sabemos que existem exceções a esse imperativo. Qual o imperativo? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Existem exceções a esse imperativo. É disso que vamos tratar nesse ponto, os limites da sujeição ao Estado. Inicialmente, é importante registrar que, conforme Lloyd Jones argumenta neste livro aqui, sujeição não é sinônimo de obediência. Sujeição não é sinônimo de obediência. Sujeição não significa necessariamente obediência. Mesmo que no original as palavras sejam traduzidas como sinônimas. Lloyd Jones afirma que em diversos textos em que a palavra sujeição aparece, como por exemplo, em 1 Coríntios 16, em Efésios 5, 21, mesmo nesses textos em que a ideia de sujeição aparece, a palavra sujeição aparece, a ideia de obediência não está presente. Lloyd Jones exemplifica, e olha o que ele diz. Ele diz o seguinte, abre aspas para Lloyd Jones. Em Efésios 5, 21, que diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, é a mesma palavra, sujeitando-vos é a mesma palavra que aparece em Romanos 13, 1. Ora, continua Lloyd Jones, é muito difícil entender isso como significando obedecer uns aos outros. A ideia de sujeitai-vos uns aos outros, é muito difícil você entender que esse sujeitai-vos significa obedecer. Obedecer uns aos outros, no sentido de obedecer aos referidos poderes mais altos. Então, o que se conclui? E aí eu cito novamente Lloyd Jones. O apóstolo, Lloyd Jones falando, não está pensando numa obediência cega. Devemos descartar totalmente essa noção. Tampouco ele está falando de uma obediência sem crítica, pela qual automaticamente fazemos tudo o que nos é ordenado. Fecha aspas. Então, sujeitar as autoridades constituídas não significa uma obediência cega e uma obediência sem crítica.
Portanto, sujeição não é sinônimo de obediência. Pode ser obediência, mas não necessariamente obediência. Por conseguinte, há uma diferença conceitual entre sujeição e obediência. Talvez não esteja tão claro, mas vamos lá conceituar as duas palavras. Sujeição refere-se a uma atitude interna de reconhecimento da ordem estabelecida por Deus. Veja, a sujeição é o reconhecimento de que aqueles poderes civis foram instituídos por Deus. Envolve o reconhecimento e a aceitação da posição da autoridade por parte da ordem divina. Então é reconhecer que a autoridade constituída foi colocada por Deus. Por exemplo, sujeição é reconhecer que o governo tem o direito de cobrar impostos. Quando você paga os impostos, você está se sujeitando ao Estado, porque você reconhece, por dever de consciência, que ele tem esse direito, porque Deus o instituiu. Isso é sujeição, é uma atitude interna de reconhecimento à autoridade instituída por Deus. Ponto. E a obediência? O que é a obediência? Obediência é o ato concreto de cumprir uma ordem dada. Obediência é o ato concreto de cumprir uma ordem ou mandamento. Diz respeito ao cumprimento prático das ordens dadas. Isso é obediência. Quando você cumpre. Portanto, a implicação teológica é que a sujeição é diferente de uma obediência cega. Bom, será que nós temos fundamentação bíblica para defender isso? De que sujeição é diferente de obediência? Temos. Em Atos 5:29, texto que o presbítero Tiago leu, o que nós temos? Nós temos os apóstolos desobedecendo às autoridades constituídas. Eles se sujeitavam às autoridades constituídas, mas eles desobedeceram às autoridades constituídas. Ao serem interrogados sobre o fato de terem desobedecido às ordens dos sacerdotes, de que não pregassem acerca do nome de Jesus, a resposta de Pedro e dos demais apóstolos foi: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Há aqui, portanto, um conflito de autoridades. Há uma autoridade daqueles sacerdotes, mas há uma autoridade superior aos sacerdotes, a autoridade de Deus. E quando há um conflito de obediência entre autoridades, importa obedecer a Deus e desobedecer aos homens. Portanto, sujeição não é sinônimo de obediência. Como a ordem das autoridades judaicas se opunha à ordem divina para que pregassem acerca de Jesus, Pedro não teve dúvidas acerca do caminho a seguir. Antes, importa obedecer a Deus. Assim, a exceção a esse princípio bíblico da sujeição é bastante clara. Nós devemos submeter-nos até o momento em que a obediência ao Estado e aos seus governantes implique em desobediência a Deus. Quando a obediência ao Estado implica em desobediência a Deus, nós devemos desobedecer o Estado. Que se conclui? Que o cristão, ele reconhece a autoridade civil. No entanto, a obediência concreta tem limite. Quando a ordem dada contradiz a vontade de Deus e fere a nossa lealdade ao Senhor. Não podemos e não devemos ir contra a nossa consciência. Calvino, nas Institutas, ele escreve o seguinte sobre esse ponto.
abre aspas, conforme ensinamos, há sempre um limite na obediência devida aos superiores, ou, mais exatamente, uma regra, que se deve sempre ser observada. Tal obediência não deve nos afastar da obediência devida a Deus. Portanto, Calvino, ele diz, há uma regra. E que regra é? Tal obediência não deve nos afastar da obediência devida a Deus. Portanto, nós podemos colocar essa regra da seguinte maneira. Toda vez que o Estado me obrigar a fazer aquilo que Deus proíbe, eu devo desobedecer ao Estado. E toda vez que o Estado proibir aquilo que Deus exige, eu devo desobedecer ao Estado. Portanto, até aqui nós estamos no campo da desobediência pacífica. Então, nós podemos, seguindo a regra de Calvino, desobedecer quando o Estado nos obriga a fazer aquilo que Deus proíbe. Ou proíbe de nós fazermos aquilo que Deus manda. Terceiro ponto. Ok, sabemos que biblicamente nós podemos desobedecer baseado nessa regra. Mas como devemos agir diante de um Estado opressor? Como deve ser essa desobediência? Quais são os limites dessa desobediência? Então, aqui tem a ver com o conteúdo da desobediência, a forma da desobediência. É lícito ao cristão resistir aos magistrados superiores quando esses magistrados se tornam opressores? Veja, aqui é uma nuance, é um avanço aqui. Nós não estamos falando só de não obedecer. Eu já estou falando de resistir, de se opor. Nós podemos nos opor às autoridades constituídas? Caso positivo, de que forma isso deve ser feito? Bom, nós sabemos que o princípio bíblico é sempre de sujeição. Olha o que é dito em Romanos 13, 1 e 2, né? Romanos 13, 1 e 2 ordena a sujeição às autoridades, porque não há autoridade que não venha de Deus. E se estabelece a regra geral. Qual é a regra geral? É a sujeição. No entanto, Atos 5, 29, que é o texto que acabamos de comentar, como vimos, evidencia que essa sujeição tem limites. E quais os limites? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Sujeição, portanto, não significa obediência cega e total. No entanto, além desses limites à obediência, nós encontramos na Bíblia resistência à autoridade. Não só não obedecer, mas resistir mesmo. E onde é que nós podemos encontrar isso? No livro de Daniel, um livro clássico. Nós encontramos tanto Sadraque, Mesaque e Abednego, como o próprio Daniel, resistindo às imposições arbitrárias de Nabucodonosor. Eles resistiram, eles não obedeceram, e foi uma resistência voluntária. Foi uma resistência firme, pacífica, mas sacrificial. Porque aí nós devemos entender o seguinte: quando nós resistirmos ao Estado por causa do Senhor, nós estamos também nos submetendo ao Senhor e não ao Estado, e podemos sofrer a espada. Como eles sofreram, foram condenados, mas Deus os guardou, né? Tanto Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, quanto Daniel na cova dos leões. Ambos, porque se insurgiram, não aceitaram, não se submeteram às autoridades, foram punidos. Mas Deus os guardou.
Mas Deus poderia não ter guardado. Como os amigos de Daniel falaram. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Deus não quiser nos livrar, não tem problema. Mas nós vamos obedecer a Deus. Portanto, nós temos essa resistência presente no livro de Daniel, nos capítulos 3 e 6. Mas nós temos outros exemplos. Nós temos as parteiras no Egito, que desobedeceram e resistiram frontalmente a uma lei. Abram lá, por gentileza, em Êxodo 1, os primeiros versículos. Êxodo, capítulo 1, do verso 15 ao 21. Só 15 e 14. 15 e 16. Não, até o 17. Diz assim, Êxodo 1, versos 15 ao 17. O rei do Egito ordenou. Veja, aqui, ó. O rei do Egito ordenou, o rei ordenou. Ordenou o quê? As parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteira às hebreias, examinai-a. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. E o que nos é dito no verso 17? As parteiras, porém, temendo a Deus, e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Aqui é uma resistência a uma autoridade clara, a uma ordem clara. Como sabem, há outros exemplos, né? Pedro e João, diante do Sinédrio, eles também resistiram e também disseram antes importa obedecer a Deus. Portanto, do ponto de vista bíblico, encontramos exemplos de desobediência às ordens arbitrárias e contrárias à vontade de Deus. O cristão deve se sujeitar quando o governo exerce a sua função legítima de ministro de Deus para o bem. Porém, quando o magistrado se torna opressor, exigindo desobediência a Deus, é lícito resistir de forma pacífica e respeitosa, como eles fizeram. Como essa resistência, então nós temos aqui os exemplos bíblicos, mas vamos pegar um pouquinho na história da igreja. Como essa resistência ocorre hoje? Bom, na tradição reformada, ou seja, da reforma para cá, nós encontramos o seguinte, que as autoridades superiores, elas podem ser resistidas pelas autoridades inferiores. Então veja, se Deus constitui como autoridade um governador, este governador pode fazer oposição e resistir ao presidente. Se Deus constitui como autoridade um vereador, um deputado, um senador, esses magistrados, eles podem resistir às autoridades superiores. Então, a tradição reformada é que a resistência por meio dos magistrados inferiores. Calvino, nas Institutas, defende que os cristãos não devem resistir por conta própria, individualmente. No entanto, Calvino reconhece que magistrados inferiores, quem são os magistrados inferiores? Governadores, príncipes, parlamentares, autoridades locais, podem resistir legitimamente ao tirano para proteger o povo. Essa será uma longa tradição entre os reformadores. Então, desde Calvino, se constrói uma tradição de que autoridades, magistrados inferiores, podem resistir legitimamente aos magistrados superiores. E essa resistência, ela pode ser feita de diversas formas. Como é que os magistrados inferiores podem
resistir aos magistrados superiores. Mas eu até digo, como é que nós também podemos resistir? Há diversas formas. Por exemplo, é lícito resistir espiritualmente às autoridades superiores. E o que é resistir espiritualmente? É orar. Então nós podemos transformar a nossa oração em uma resistência ao governante opressor. É a voz profética da igreja. Os pastores, como profetas de Deus, podem elevar suas vozes, como no Antigo Testamento os profetas fizeram contra as autoridades constituídas. É lícito, a partir da pregação também, fazer exortações às autoridades constituídas, que não estão em conformidade com as leis, que estão praticando a iniquidade. É lícito resistir politicamente, não só espiritualmente, mas politicamente. E como é que nós resistimos politicamente? Participando de movimentos civis legítimos, votando, recorrendo à justiça, apoiando magistrados inferiores que cumprem a lei contra os abusos. Então nós podemos politicamente resistir com movimentos civis organizados. Nós podemos resistir publicamente. Podemos manter a consciência cativa à palavra de Deus, denunciar o abuso do Estado, usar meios públicos para denunciar esses abusos, ainda que isso custe perseguição. Nós podemos fazer acampamentos, nós podemos fazer passeatas, nós podemos assinar manifestos de reprovação às autoridades quando elas estão promovendo o erro e punindo o bem, sempre com respeito e com honra às autoridades constituídas. Agora, o que não é lícito, segundo a tradição reformada? O que não é lícito é que o cristão comum resista com armas na mão, individualmente, contra os magistrados superiores. Aí não. A tradição reformada não chancela essa prática. Aqui chegamos a uma... Porque até então eu estou falando de resistência, uma resistência espiritual, política, pública, sem armas na mão. Mas é lícito pegar em armas contra um governo? É lícito para nós, como cristãos, pegar em armas contra o governo? É lícita a rebelião armada contra as autoridades constituídas quando se tornam opressoras? Bom, eu trago essa questão para a nossa reflexão por entender que no presente momento é uma ponderação necessária. Vejam, com base em tudo que eu falei pela manhã e agora, a resposta seria não. Não é lícito pegarmos em armas contra as autoridades. Nós devemos usar todos esses meios de resistência. Só que esta posição, ela não é consensual. Não é consensual. Ao longo da história, não é consensual. Ou seja, há quem defenda que é lícito pegar em armas quando o governo se torna opressor e não cumpre aquilo que ele foi constituído, a promoção do bem e a repreensão do mal. E aí eu vou citar para vocês, para os irmãos, 2 textos.
vou citar duas pessoas que são insuspeitos e vou deixar para a consciência dos irmãos. Eu não vou definir se devemos ou não pegar em armas. Eu vou apenas apresentar a posição de dois irmãos e cada um, com a sua consciência livre, reflita e pense. E se o Senhor nos colocar numa situação como essa, que cada um reflita no que deve fazer. Eu vou citar primeiramente o Alexander Roger. Neste comentário da Confissão de Westminster, ele comentando lá no capítulo sobre os magistrados civis, olha o que ele diz. É um parágrafo. Vou ler pausadamente para você entender o argumento. Ele diz assim: a rebelião é um pecado grave, visto ser desobediência a Deus e visto que necessariamente opera ruína física permanente e desmoralização social entre nossos semelhantes. O limite desta obrigação de obediência só será encontrado quando formos intimados a fazer algo contrário à autoridade superior de Deus. Ou quando, agora é onde eu quero chegar, ou quando, então ele diz que mesmo a rebelião tem um limite. Ele diz, há um limite. Portanto, em algum momento, é possível recorrer à rebelião. E olha o que ele diz. Ou quando o governo civil torna-se tão radical e incuravelmente corrupto que deixa de cumprir os fins para os quais ele foi estabelecido. Quando este ponto tiver inquestionavelmente alcançado, quando todos os meios de reparação tiverem sido exaustivamente sem validade, quando ali parecer não haver mais nenhum prospecto de assegurar reforma no próprio governo, e houver alguma boa perspectiva de garanti-la através da revolução, então é privilégio e dever de um povo cristão mudar o seu governo. Pacificamente, se possível, forçosamente, se preciso. Então ele está dizendo categoricamente que em determinadas circunstâncias muito particulares, quando todas as formas de reverter a maldade do governo, ele diz, então é um privilégio, mas ele diz mais, e dever de um povo cristão mudar o seu governo. Pacificamente, se necessário, forçosamente, se preciso. Então está aqui um testemunho de que, em determinadas circunstâncias, isso pode acontecer. Lloyd Jones, neste livro aqui que comenta o capítulo 13, ele diz o seguinte, sobre esse ponto. Olha o que ele diz. Contudo, que é que se pode falar sobre rebelião? Nós sabemos que nós podemos resistir. Eu falei das várias formas de resistência. Mas e a rebelião? E a resistência armada? Contudo, o que é que se pode falar sobre rebelião? Aí Lloyd Jones responde, seguramente, como cristãos, temos o direito de argumentar que, se um Estado, um rei, um imperador, um governante, um ditador ou quem quer que seja se torna tirânico, significa que esse Estado está violando a lei da sua própria existência. E Constituição, como vem formulado em Romanos 13, 2. É dever do Estado e do governo reprimir o mal e recompensar o bem. Sua função é manter uma vida tranquila, pacífica e ordenada. É para fazer isso que Deus o chama. Portanto,
Tendo sido instituído para benefício da humanidade, o Estado deve ser servo e não senhor. Por conseguinte, no momento em que o Estado se transforma em senhor e tirano, está desobedecendo a lei de Deus que o trouxera à existência. E ele próprio deve ser punido. E a forma que a punição toma é que o governo é posto fora e substituído por outro que esteja disposto a se deixar guiar pelo ensino de Romanos 13, 1 a 7. É possível, segundo Lloyd Jones, argumenta aqui. E ele reafirma o que diz mais adiante. Ele diz assim, reafirma, sendo assim, que deve fazer o cristão quando há uma rebelião? Bem, o argumento é exatamente o mesmo. Se você se convencer de que a rebelião é justificada, segue-se que não há nada errado em tomar parte nela. Portanto, para esses dois autores e para outros, em determinado momento, é possível resistir de forma armada. Que se conclui? Para esses autores, em circunstâncias muito particulares, é lícito, e segundo eles, até necessário, pegarem armas contra governos opressores. Veja, a tradição reformada, até a Revolução Inglesa, não dizia isso. Calvino não diz isso. A Confissão de Westminster não diz isso. Então eu estou sendo fiel à história da igreja. Como ao longo da história existiram posições divergentes sobre isso. E posições de homens piedosos. Bom, nós podemos citar dois exemplos históricos de como cristãos pegaram em armas contra os seus governos. Cristãos da nossa tradição reformada. Por exemplo, a Revolução Inglesa, que ocorreu entre 1640 e 1660, né? Que foi uma revolução conduzida pelos puritanos. Boa parte dos puritanos estiveram envolvidos. Oliver Cromwell foi o líder dessa revolução, ele era um puritano. Eles viam a resistência contra Carlos I como uma legítima resistência contra um governo opressor. E eles fizeram uma revolução. Eles depuseram o governo e fizeram mais do que isso. Eles condenaram o rei à morte e executaram o rei. Então, eles foram muito mais do que tirar o governo do poder. Eles, legalmente... Agora, o que é importante lembrar na Revolução Inglesa? É que foram autoridades constituídas que fizeram a Revolução. Oliver Cromwell era o líder do parlamento. Então, veja, de alguma maneira, eles obedeceram, estavam de acordo com a regra de Calvino, de que magistrados inferiores podem se levantar contra magistrados superiores. Só que eles fizeram isso dando um passo além. Eles se levantaram com armas em mão e fizeram a revolução. O segundo exemplo histórico é a Revolução Americana, que culminou na independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra. E nessa revolução, os colonos apelaram a princípios semelhantes. Eles pegaram em armas contra o rei Jorge III e fizeram uma revolução. E romperam com o rei inglês. O rei que representava a autoridade constituída. Mas veja, novamente, eles formavam governos locais, assembleias locais, portanto, eles seriam como se fossem autoridades inferiores. Irmãos, diante
disso que eu acabei de falar, é importante frisar algumas coisas. Na tradição reformada, jamais é lícito ao indivíduo isolado pegar em armas contra o seu governo. A resistência só é legítima se for liderada por magistrados inferiores ou instituições legais. E os exemplos históricos que eu acabei de dar, tanto da Inglaterra como da América do Norte, reforçam esse princípio, pois não foram levantes anárquicos. Não era o povo em anarquia contra o governo. Era o povo organizado como magistrados inferiores, liderados por magistrados inferiores, que pegaram em arma contra magistrados superiores e os depuseram. Portanto, é importante dizer que o cristão reformado, ele nunca é um anarquista. Ele sempre vai reconhecer que a autoridade civil é um dom de Deus. O cristão, ele não resiste ao governo em defesa do desgoverno. Ele resiste ao governo opressor em defesa de um governo justo. Ele depõe o governo que não está se submetendo a Romanos 13 e coloca um governo que se submeta a Romanos 13. Mas ele não rejeita a autoridade. Em suma, a resistência armada, na tradição reformada, só poderia ocorrer em casos extremos de tirania absoluta, onde todos os meios foram utilizados para dissuadir o governo opressor. E ele só pode pegar em armas se for por meio de autoridades legítimas, magistrados, representantes civis. Nunca, segundo a tradição reformada, nunca por uma iniciativa pessoal. O que é que nos é dito aqui em Romanos 13? 4. É dito, 13:4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus vingador. Então, o Estado é o ministro de Deus vingador. São os magistrados que podem, em nome de Deus, vingar o opressor. Então, é o Estado. São os ministros de Deus, mesmo aqui. Então, Deus pode usar, e Calvino não fala em armas, mas ele diz que Deus pode usar magistrados inferiores para punir os magistrados superiores. O que os puritanos fizeram? Eles, baseados nesse princípio, eles deram um passo além e pegaram em armas como magistrados inferiores para punir o magistrado superior que estava violando Romanos 13. Quarto e penúltimo ponto. Sobre o poder da espada. Pena de morte é bíblica? O texto nos traz isso, né? E quanto à pena de morte? Há suporte bíblico para essa prática? Vamos reler os versos 3 e 4. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme. Aí vem a parte que eu quero destacar. Porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Paulo fala que não é sem motivo que ela traz a espada. O que é a espada aqui? A espada é um instrumento de justiça do Estado. E nessa época, era justiça capital. Portanto, era usada para punir o malfeitor com a morte. Nesse texto, conforme escreve Lloyd Jones, cito Lloyd Jones, vê-se claramente que o Estado tem todo o poder para tirar a vida e que esse poder lhe é outorgado por Deus. Mas nós precisamos entender isso com um pouquinho mais de clareza.
Algumas observações sobre isso é importante. Primeira observação. A Bíblia homologa, apoia a pena capital, mas apoia só como punição para a pena por homicídio. Então, não é porque uma pessoa roubou que ele vai ter a pena de morte. É quando o mal, quando o homem mau tira a vida de outra pessoa, é que a vida dele pode ser tirada. Então, a pena de morte se aplica em casos de homicídio. E nós vamos já entender por quê. A pena capital, ela tem uma função dissuasória. Desestimular o crime. Olha o que Matthew Henry diz. Cito. Deus, como alguém que não deseja a ruína eterna dos pecadores, mas que pela punição de alguns amedronta outros, e assim impede iniquidade semelhante, para que outros possam ouvir e temer, e não agir mais presunçosamente. Então, a pena de morte tem uma função dissuasória, dissuadir o mal feito. Mas alguém pode levantar uma objeção legítima à pena de morte. E qual é a objeção legítima? E o mandamento não matarás? E o princípio de dar a outra face? Como é que fica diante da pena de morte? Defender a pena de morte não contradiz este mandamento de não matarás? Qual é a resposta dos autores aqui e que eu subscrevo? Não contradiz. Por quê? Porque todos esses argumentos, o argumento de que aplicar a pena de morte fere o mandamento não matarás, todos esses argumentos são destinados ao indivíduo. Portanto, quando Deus diz, não matarás, ele diz, você, meu irmão, não pode matar. É você como indivíduo, não pode matar. Você não pode aplicar a pena de morte. Claro que até para o indivíduo há circunstâncias em que matar não é pecado. Matar não fere esse mandamento. Por exemplo, numa guerra. Por exemplo, em legítima defesa. Mas aqui a gente está falando do Estado, da pena capital aplicada pelo Estado. Então, a pena capital aplicada pelo Estado não fere o mandamento de não matarás. Por quê? Porque este mandamento é destinado aos indivíduos e não ao Estado. O Estado pode aplicar a pena de morte, o indivíduo não. Né? Não compete ao indivíduo aplicar a pena de morte, mas aos magistrados. Em determinadas circunstâncias, sim, nós devemos dar a outra face. Irmãos, o poder da espada que o Estado tem foi delegado pelo próprio Estado, pelo próprio Deus, perdão. Olha o que Calvino escreveu sobre isso. Abre aspas. Se ao armar o magistrado, o Senhor confiou-lhe também o uso da espada, então, ao punir o culpado com a morte, ele não faz outra coisa senão obedecer a Deus no exercício de sua vingança. Aqueles, pois, que consideram que é errôneo derramar o sangue do culpado, outra coisa não faz senão contender com Deus. Porque é o próprio Deus que diz que o Estado é o vingador dele, de Deus. E não é sem motivo que ele usa a espada. Mas por que Deus permite que o Estado aplique a pena de morte para o caso de homicídio? Por causa da santidade da vida. E aí eu leio novamente Lloyd Jones. Olha o que Lloyd Jones explica aqui. Por que Deus fez isso? Fez o quê?
deu autoridade para o Estado aplicar a pena de morte. Por que Deus fez isso? Argumentação de Lloyd Jones. Certamente a resposta do conjunto total do Velho Testamento é que Deus é o autor da vida. A vida é o maior dom que ele deu aos homens e às mulheres. E como Deus é o autor, o único autor da vida, somente ele tem o direito de tirar a vida. É nesse ponto que se vê a enormidade do homicídio. É por isso que o homicídio é um crime muito especial e único. Uma coisa é tirar bens materiais do homem ou seu dinheiro. Coisa diferente é tirar sua vida. A vida do homem é mais preciosa de todas as suas posses. Deus lhe deu. Só Deus tem o direito de tirá-la. O propósito da pena capital é reivindicar o domínio de Deus sobre a vida e dizer ao homem que, se ele ultrapassar esse limite, terá que ser privado da sua própria vida. É porque a vida é sagrada que aquele que tira a vida de outra pessoa tem que ser punido com a sua própria vida. Então, esse é o fundamento do porquê Deus permite que o Estado use a espada. Portanto, a pena capital, do ponto de vista bíblico, ela é lícita. No entanto, é uma prerrogativa do Estado. Nunca deve ser fruto de uma vingança pessoal. Quinto e último ponto. As responsabilidades dos crentes com relação aos governos civis. Isso aqui é um pouco do que eu falei de manhã, só vou reiterar e colocar algumas questões a mais. As responsabilidades dos crentes. Essas responsabilidades nossas, não estão condicionadas à forma de governo, ou como eles foram instituídos, ou a que partido o governo pertença, ou, enfim. Esses nossos deveres não estão condicionados a isso. Qual é o meu, o teu, o nosso dever como crentes para com as autoridades civis constituídas? Primeiro, a nossa primeira responsabilidade para com as autoridades constituídas é de uma sujeição condicional, que já é uma conclusão de tudo que nós estamos falando. É uma sujeição condicional, não absoluta. Devemos ter a consciência de que foi Deus que instituiu a autoridade. Por isso, obedecemos. Não obedeço porque ela pode me matar, obedeço porque Deus disse que eu tenho que obedecer. Portanto, nós obedecemos, nos sujeitamos condicionalmente à autoridade por questões de consciência. Tito 3:1 diz, Tito 3:1, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades, sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra. Mas essa obediência é condicional. Quando a autoridade civil obriga a fazer aquilo que Deus proíbe, ou proíbe aquilo que Deus exige, podemos e devemos desobedecer. Segunda responsabilidade nossa para com as autoridades civis: respeito ao ofício. Respeito ao ofício. Honra ao ofício. Além da obediência, é preciso respeito. 1 Pedro 2,17 diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Isso deve acontecer em qualquer âmbito da autoridade. A esposa deve respeito em relação ao seu marido,
O filho deve respeito em relação ao seu pai, os crentes devem respeito em relação às autoridades constituídas sobre eles, nós devemos respeito às autoridades constituídas sobre nós. Nós devemos tratar com honra. Honrai ao rei. Terceira responsabilidade nossa para com as autoridades civis, o suporte financeiro. Já falamos disso de manhã. Para que os magistrados possam exercer as suas funções de promotores do bem público, nós devemos pagar impostos. É legítimo suportar com impostos os magistrados civis. Eles são liturgos de Deus. Falei isso pela manhã. E a nossa quarta responsabilidade para com as autoridades constituídas. Nós devemos interceder por eles. Esse é o mais importante, e se nós quisermos uma estratégia de resistência ao governo civil, ao nosso governo, o melhor começo é dobrando os joelhos. Essa é a melhor estratégia de resistência. É a primeira, é a principal, porque nós vamos recorrer à autoridade suprema, a Deus. Ele pode mudar os corações das autoridades. É Ele que coloca reis e é Ele que tira reis. Talvez o melhor texto que pode exemplificar isso esteja em 1 Timóteo 2, de 1 a 4. O que diz lá? Por favor, abram em 1 Timóteo 2, de 1 a 4. O que é dito? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Por que nós devemos fazer isso? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens, inclusive os reis, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, devemos usar como nossa primeira arma a oração, a intercessão, para que os governos se convertam e para que eles possam obedecer ao Senhor e se submeterem a Romanos 13, de 1 a 7. Concluindo, algumas lições. O fundamento, primeira lição, o fundamento do governo civil não está em nenhum pacto social, nem tampouco na vontade da maioria, mas está na vontade de um Deus soberano que faz todas as coisas segundo a sua vontade. A autoridade e o governo é uma instituição divina. Então, primeira lição. Segunda lição, nós temos uma dupla cidadania. Filipenses 3:20 fala disso. Nós temos uma dupla cidadania. Nós somos cidadãos do céu, mas também somos cidadãos na terra. É lícito, portanto, se envolver com os governos terrenos. É lícita a participação ativa no governo. É lícita a participação ativa em movimentos que promovam o bem no âmbito do Estado. É lícito o voto, o envolvimento comunitário, o combate às injustiças, sempre como um serviço a Deus e não como idolatria ao Estado. Portanto, é lícito nos envolvermos com essa cidadania terrena, que nós somos cidadãos da terra também. Terceira lição. Ao crente compete o quê? Sujeitar-se, respeitar, suportar e interceder pelas autoridades. Quarta lição. O cristianismo bíblico, ele não se rebela de forma anárquica. Nós não somos anarquistas.
Não somos zelotes, que individualmente quer fazer justiça matando as autoridades. Jesus não aprovou o partido dos zelotes. Quando Simão Zelote se converteu, ele deixou de ser zelote. E o que eram os zelotes? Eram revolucionários, que usavam da estratégia de matar autoridades. Eles quiseram que os zelotes quiseram que Jesus se rebelasse contra o Império Romano. E o que Jesus disse? Meu reino não é deste mundo. No entanto, quinta lição, no entanto, o Evangelho se opõe à tirania e à anarquia. Nós nos opomos a um governo autoritário, mas nós nos opomos também ao desgoverno, à anarquia. De que forma? De que forma, como povo de Deus, nós podemos nos opor à tirania e à anarquia? Primeiro, ensinando aos governantes que eles são ministros de Deus, para a promoção do bem e repressão do mal. E ensinando aos governados, aos governantes, eles têm que saber que são ministros de Deus para a promoção do bem e punição do mal. E aos governados, nós devemos aprender que nós devemos nos sujeitar condicionalmente às autoridades constituídas. Então, o Evangelho não aprova a anarquia, mas também não aprova a tirania. O Evangelho, portanto, se opõe à anarquia ao ensinar aos governados que eles devem submissão e obediência às autoridades. E isso não deve ser por medo, deve ser por consciência, porque a autoridade civil é ministra de Deus. Onde esse ensino é pregado, a tirania é enfraquecida e a anarquia é debelada. O pior do que um mau governo é um desgoverno, é o não governo, a anarquia. Calvino combateu dos monarcas quanto à anarquia dos anabatistas. Sexta lição, a Bíblia ensina que a desobediência civil simplesmente pela impiedade. Não é porque o governante é ímpio que eu tenho que me rebelar. Não. Mas sim, quando eles extrapolam os limites estabelecidos para o seu poder. Nesse caso, nós estamos autorizados a dizer não. Nós estamos autorizados a resistir espiritualmente, politicamente, publicamente, e há aqueles que dizem que nós podemos resistir com armas em mãos. Última lição. Irmãos, tanto em conflitos pessoais como em conflitos civis, nós devemos recorrer a 2 Coríntios 10, 4 e 5. Por favor, vamos concluir lendo 2 Coríntios 10, os versos 4 e 5. O que é dito em 2 Coríntios 10? Vamos ler a partir do verso 3. Diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. E aí a ênfase aqui. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nossas armas não são carnais. Não é por armas carnais que vamos fazer prevalecer a vontade de Deus. Deus pode fazer muito por meio de um povo obediente e temente a Ele. Muito mais
do que partidos políticos e do que ideologias. Obediência, respeito, oração e intercessão em prol das autoridades superiores. Essas são as armas mais poderosas na nossa luta. Armas que não são carnais, mas destroem fortalezas. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, pela Tua palavra que nos instrui sobre como viver neste mundo, no que diz respeito à nossa relação com as autoridades. Pai querido, como a Tua palavra nos ensina, que o Senhor possa interceder, intervir e levantar homens, autoridades, magistrados civis, que promovam o bem e que reprimam o mal. Pai querido, nos livre, Senhor, do mau governo, nos livre do governo que promove o mal e reprime o bem. Ó Deus, nos livre. Que o Senhor possa conduzir a nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação e que o Senhor levante homens, magistrados inferiores, que possam, ó Pai, resistir com armas santas contra um governo injusto e opressor. Pai querido, nos guia, nos protege. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu peço que o presbítero